Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de divulgação dos resultados dos protocolos apresentados no Dia de Campo da Cultura da Soja, realizado na Estação Experimental da Agrodinâmica em Campo Novo do Parecis, no mês de janeiro de 2022. Eu sou André Somavila, atuo na área de solos e sistemas de manejo na agrodinâmica em parceria com a Raízes, e hoje vou apresentar para vocês os resultados do nosso protocolo apresentado no Dia de Campo referentes ao uso de potássio e programas de fungicida na cultura da soja. A pergunta que nos norteou para desenvolver esse protocolo e apresentar no Dia de Campo para os produtores foi como manejar o potássio em cenários de preços elevados e incertos do KCl. Então essa foi a pergunta básica para nós desenvolver esse protocolo. Como todos nós sabemos, o potássio é um dos elementos essenciais para o desenvolvimento das plantas. Nesse caso, o potássio ele participa especificamente da síntese de proteínas, transporte de açúcar, regulação da taxa fotossintética, participa também na produção de ATP, auxilia no equilíbrio catiônico e aniônico das células, auxilia na abertura e fechamento estomático. Além disso, na literatura, nós podemos visualizar que o potássio tem uma relação muito estreita com resistência das plantas a doenças, sobretudo doenças fúngicas. Então, baseado nisso, nós desenvolvemos esse protocolo que busca avaliar a associação entre o manejo do potássio e os programas de fungicidas. O objetivo principal nosso é avaliar se há resposta em produtividade e sanidade da soja em função da associação entre manejo de potássio e programas de fungicida. Para isso, nós testamos 5 doses de potássio, 0, 40, 80, 120 kg de potássio por hectare, aqui expressos em K2O, em associação com e sem o uso de fungicidas. Na sequência, eu mostro para vocês a caracterização química do solo onde o protocolo foi instalado. Então, vocês podem visualizar que é um solo que possui um pH corrigido na camada de 0 a 20 centímetros, níveis de fósforo, potássio, cálcio, magnésio bastante satisfatórios para a cultura da soja, teor de saturação por base em torno de 60% na camada de 0 a 10, em torno de 30% na camada de 0 a 20. Então vejo que é um solo que já possui um histórico de cultivos, uma fertilidade já construída. É um solo que pode ser caracterizado como argiloso, o teor de argila gira em torno de 55% a 60%. Na sequência eu mostro para vocês dois gráficos que representam o perfil químico de disponibilidade de fósforo e potássio nesse solo na profundidade de 0 a 40 centímetros. Então vejam os círculos pretos, eles representam os pontos avaliados, ou seja, as amostras que nós avaliamos. As curvas vermelhas representam basicamente o perfil de decréscimo de disponibilidade do nutriente em profundidade, e as linhas verdes representam os níveis altos para fósforo e o nível adequado para potássio. Então vejam que na nossa área, no solo onde o protocolo foi implantado, os teores de fósforo e potássio eles já estão em níveis acima dos adequados para a cultura da soja. A instalação do protocolo ela foi realizada no dia 6 de dezembro, a semeadura da soja foi realizada no dia 6 de dezembro. É uma data um pouco deslocada da realidade da região, porém é de extrema importância para nós que nessa semeadura, dessa data, nós iremos ter uma alta incidência de doenças e desse modo nós iremos visualizar o efeito dos tratamentos. A cultivar de soja implantada foi uma BG 4668i Pro. O tratamento de sementes foi realizado com os produtos Fortenza, Cruiser e Derosal. A adubação de base foi feita na linha de semeadura com 220 kg do fertilizante 940, do formulado 940. O potássio foi aplicado na forma de cloreto de potássio no dia 5 de janeiro. Nas parcelas onde houve a aplicação de fungicida, o programa de fungicida contou com 3 aplicações. A primeira delas foi realizada no dia 14 de janeiro com Orquestra e Cipres.
a segunda no dia 28 de janeiro com o Fox e Uniseb Gold, e a terceira no dia 15 de fevereiro com o Versátiles mais Bravonil 720. As avaliações que foram realizadas nesse protocolo foram o teor de nutrientes na folha, incidência de doenças, massa de 1000 grãos, produtividade e exportação de nutrientes via grãos. Nesse gráfico eu trago para vocês o comportamento, né, da temperatura e da precipitação durante o ciclo da cultura entre os meses de dezembro e março. Então vejo que houve uma distribuição das precipitações, né? Isso foi uma característica dessa safra no estado do Mato Grosso, né? Houve muita precipitação bem distribuída, né, durante todo o ciclo da cultura, em alguns pontos até em excesso. Então vejo que nos meses de fevereiro e março, na nossa estação, houve uma precipitação acumulada em torno de 430 milímetros para ambos os meses, né? É bastante precipitação para esse período de colheita e semeadura do algodão. Nessas duas imagens eu mostro para vocês nós apresentando o protocolo no dia de campo. No evento nós cobrimos as placas de identificação de todas as parcelas e nós perguntávamos ao público para visualizar a incidência de doenças nas parcelas com e sem fungicida e também algumas características morfológicas do dossel vegetal para comparar os tratamentos. Grande parte do público, para a surpresa de todos, avaliava as parcelas de forma contrária ao que era esperado. Porém, naquele momento nós não tínhamos os dados de produtividade, de peso de 1000 sementes, incidência de doenças e exportação de nutrientes que nós vamos visualizar na sequência. Já adentrando aos dados, nessa tabela eu mostro para vocês os teores de nutrientes nas folhas. Então vejam que os nutrientes nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, que não foram alvo das nossas variações nos tratamentos, eles são iguais em todas as doses de potássio. Não houve variação nesses nutrientes com o incremento da dose de potássio. Da mesma forma, o potássio em si, o teor de nutriente de potássio na folha também não variou em função da dose de fertilizante adicionado. Então vejo que na dose de 0 ou 160 kg de K2O por hectare, de potássio por hectare, não houve diferenciação dos níveis de potássio na folha das plantas de soja. Em se tratando especificamente de incidência de doenças, lembrando, o nosso programa de fungicida ele contou com uma primeira aplicação de orquestra mais Cypris, uma segunda aplicação com Fox mais Uniseb Gold, uma terceira aplicação com Versátiles e Bravonil 720. Esse foi o programa de fungicida na parcela onde houve aplicação de fungicida, na outra parcela não foi aplicado nenhum fungicida. Com relação à incidência e severidade de doenças, então vejo que na primeira avaliação que nós realizamos no dia 12 de fevereiro, não havia diferenciação entre as parcelas. Todas as parcelas elas eram estatisticamente iguais, né? Independente da utilização ou não do fungicida e da utilização de maior ou menor dose de potássio. Já na segunda avaliação de índice de severidade de doenças, já houve uma diferenciação entre os tratamentos. Porém, essa diferenciação ela esteve vinculada especificamente à utilização ou não do programa de fungicida. Nesse caso, vocês podem ver uma diferença em torno de 7% quando não utilizado fungicida com relação às parcelas com utilização. Já com relação às doses de potássio, aos níveis diferentes de potássio, não houve influência sobre o índice de severidade de doenças na segunda avaliação. Na terceira avaliação, então, as diferenças elas foram maximizadas e, nesse caso, quando não utilizado o programa de fungicida, houve uma pequena redução do índice de severidade de doença com o incremento da dose de potássio. Na sequência, eu mostro para vocês a área abaixo da curva de progresso da doença.
Nesse caso, novamente, houve uma diferenciação bastante expressiva quanto à utilização ou não do programa de fungicida. Quando nós olhamos especificamente para os níveis de potássio, essa diferenciação ela foi significativa apenas no tratamento sem o uso de fungicida. Então, houve uma pequena redução na área abaixo da curva de progresso da doença, repetindo o que nós tínhamos visto de comportamento na última avaliação de índice de severidade de doenças. Com relação à desfolha, então a única diferença que houve foi em utilizar ou não o fungicida. Com relação às doses de potássio, elas não tiveram influência sobre a porcentagem de desfolha, que foi realizada a avaliação no dia 6 de março. Em se tratando especificamente de componentes de rendimento, ou seja, componentes que influenciam diretamente na produtividade da cultura, a massa de 1.000 grãos, que foi um ponto bastante levantado e discutido no dia de campo, quando alguns produtores, técnicos e profissionais da área, eles alegavam que, embora não houvesse uma diferenciação visual entre as parcelas, isso iria se refletir na massa de 1.000 grãos e, consequentemente, na produtividade da cultura. Nesse gráfico eu trago para vocês especificamente os resultados de massa de 1.000 grãos para nós confirmarmos ou refutarmos essas discussões realizadas no dia de campo. Aqui nós podemos observar que os níveis de potássio eles não interferiram significativamente na massa de 1.000 grãos, ou seja, para ambos os casos a massa foi homogênea em todos os tratamentos, foi similar em todos os tratamentos. Houve uma diferenciação significativa novamente entre a utilização ou não do programa de fungicida. Então, a não utilização do programa de fungicida causou uma redução significativa de 12% na massa de 1.000 grãos da cultura da soja para esse protocolo que nós avaliamos. Com relação à produtividade da cultura, que é o que importa para o produtor, nós podemos visualizar nesse gráfico que também não houve uma diferenciação significativa, similar ao que nós vimos na massa de 1.000 grãos. Então, as doses de potássio elas não representaram um incremento de produtividade, ou seja, não resultaram em incremento significativo de produtividade da cultura da soja. Novamente, a única diferença significativa foi entre utilizar ou não o programa de fungicida. Nesse caso, então, o uso dos fungicidas foi mais importante, propriamente dito, do que as doses de potássio em elevar ou reduzir a produtividade. Nesse caso, nós tivemos uma redução de 13% na produtividade da cultura, apenas com a não utilização do programa de fungicida. Então vocês devem estar se perguntando por que não ocorreu uma resposta significativa ao aumento da dose de potássio. Isso está muito atrelado ao que eu falei para vocês da caracterização inicial do nosso solo, que já é um solo com fertilidade elevada, com fertilidade construída, com o histórico de cultivo. Então vejam que o nosso solo ele possui níveis de fósforo, potássio acima do nível considerado como crítico. Então vejam nesse gráfico ilustrativo que nós temos a correlação entre disponibilidade de nutriente no solo e rendimento relativo da cultura. O nosso solo ele está classificado acima do nível crítico. Nesse caso, a probabilidade de resposta das culturas a doses maiores de fertilizante ela é insignificante, ou seja, de nada adianta eu adicionar muito nutriente que a minha cultura ela não vai responder, porque os níveis de nutriente do solo já são adequados. Em casos em que eu tenha um solo com níveis de nutrientes abaixo do nível crítico, ou seja, próximo às linhas vermelhas do gráfico, nesse caso, a probabilidade de resposta quando eu adicionar mais fertilizante, ela é maior, ou seja, eu terei resposta em produtividade, certo? Para essa situação, eu devo fertilizar uma dose para a correção dos níveis do solo, do nutriente do solo, mais uma dose de manutenção. A dose de manutenção ela representa a exportação pela cultura mais possíveis perdas, seja por adsorção, no caso do fósforo, seja por escoamento superficial, no caso do potássio, ou seja por percolação do perfil do solo. Quando eu tenho solos com níveis acima do crítico, como é o caso do nosso solo na estação experimental,
eu devo adicionar fertilizante apenas para manter o que é exportado pela cultura, mais possíveis perdas, né, que eu falei para você, seja escoamento, seja percolação, adsorção, enfim. Né? A minha dose de fertilizante ela deve ser adequada para esse cenário. Em se tratando de exportação de nutrientes pelos grãos, nesse caso, novamente, nós não tivemos uma diferenciação significativa com relação às doses de potássio. Muito disso está relacionado à inexistência de diferença na produtividade. Nós tivemos uma diferenciação significativa em termos de exportação com a utilização ou não do programa de fungicida. Exceto nesse caso, vejam os gráficos, para os nutrientes cobre e ferro, que não houve uma diferença na exportação. Em se tratando especificamente da exportação dos macronutrientes, ou pelo menos os macronutrientes mais adicionados ao solo, adicionados em maior quantidade, se nós considerarmos uma produtividade média de 69 sacas por hectare no nosso tratamento com fungicida e 60 sacos por hectare no nosso tratamento sem fungicida, no caso do nitrogênio, nós tivemos uma exportação em torno de 270 kg de nitrogênio para o tratamento com uso de fungicida, e para o tratamento sem uso de fungicida, essa exportação foi em torno de 235 kg. No caso do nitrogênio, grande parte desse nitrogênio exportado ele é introduzido no nosso sistema de produção via fixação biológica do elemento. Em se tratando de fósforo, né, P2O5, a exportação da nossa cultura via grãos foi em torno de 40 a 46 kg de P2O5 por hectare. Então vejo que essa exportação ela é praticamente a metade do nutriente adicionado via fertilizante, ou seja, da dose de nutriente que é normalmente utilizado nas lavouras comerciais no Mato Grosso e na região do Parecis. Então, vejam que todo ano nós temos um delta bastante positivo, ou seja, a entrada de fósforo no nosso sistema ela é maior do que a exportação, principalmente para a cultura da soja. Então, nesse caso, nós temos uma sobra de nutriente a cada ano safra. Não quer dizer que todo esse nutriente que entra no nosso sistema e não é exportado, ele estará disponível para a cultura, porque todos nós sabemos que o fósforo, em particular, ele tem uma peculiaridade de adsorção específica aos argilos minerais, sobretudo em óxidos de ferro e alumínio, bastante presente em nossos solos intemperizados do Cerrado. Em se tratando de potássio, vejo que a nossa exportação girou em torno de 79 a 90 kg de K2O por hectare. Essa exportação ela é muito similar ao que nós utilizamos atualmente como dose de fertilizante. Normalmente, em lavouras comerciais, se utiliza uma dose de 90 ou 100 kg de K2O por hectare. Nesse caso, o delta é bastante estreito, ou seja, a entrada de fertilizante é praticamente igual ou muitas vezes é menor do que a exportação pela cultura. No caso do potássio, nós tivemos uma exportação girando em torno de 80 a 90 kg de K2O por hectare. Vejo que esse valor é bastante similar ao que normalmente é utilizado de dose de fertilizante em lavouras comerciais. Onde isso implica? Isso implica que o nosso balanço está bastante estreito, sobretudo para a soja. Então nós temos que ter muita atenção no nosso sistema de distribuição de fertilizante para não proporcionar acúmulo de fertilizante em algumas faixas da lavoura. Nós temos que estar bastante atento para o nosso sistema de colheita. Hoje em dia nós temos grandes plataformas nas colheitadeiras e muitas vezes o nosso sistema de espalhamento da palha não é o ideal, ou seja, a palha fica concentrada em alguns locais e isso vai causar acúmulo de nutrientes, sobretudo potássio. Na sequência eu trago para vocês algumas imagens, né, que ilustram muito isso, né? Vejam essa imagem de uma lavoura já está entrando em maturação e onde ela apresenta faixas mais amareladas e mais verdes. Essas faixas elas são características do sistema de distribuição de fertilizante superdimensionado, ou seja, existem faixas onde recebem doses menores de fertilizante e faixas na lavoura onde recebe doses maiores. Isso
proporciona uma maturação desuniforme na cultura. Além disso, uma deficiência tardia de potássio que pode interferir no enchimento de grãos, sobretudo das vagens mais no ponteiro da soja. Nessa imagem, então, eu trago para vocês a ilustração do sistema de distribuição da palha. Como eu falei anteriormente, as colheitadeiras estão com plataformas cada vez maiores e muitas vezes a distribuição dessa palha ela é muito heterogênea na área. Isso pode concentrar nutrientes em algumas faixas, sobretudo o potássio. Como conclusões gerais do nosso protocolo, nós temos que para as condições de solo no qual esse protocolo foi implantado, ou seja, é um solo com níveis adequados de potássio, fósforo, pH corrigido, níveis bons de cálcio e magnésio, ou seja, uma fertilidade bem construída e trabalhada ao longo dos anos, nós temos que a soja não respondeu com o incremento de produtividade a doses maiores de potássio. Além disso, essas doses maiores elas não representaram uma resistência maior das plantas às doenças. E também não houve uma interação significativa entre produtividade com maiores doses de potássio e o uso de fungicida. Para finalizar, como última conclusão, nós temos que o uso de fungicida ele é indispensável, independente da dose de potássio. Então vocês viram que o uso ou não do programa de fungicida ele foi mais importante nesse caso para elevar a produtividade do que propriamente as doses de potássio. Mas o que isso implica no dia a dia do produtor no campo? Então nós temos que, em solo de alta fertilidade, eu devo manejar o potássio visando a produção, exportação, não resistência de planta à doença. Para esse caso, eu devo utilizar os programas de fungicida. Então, eu tenho outras estratégias mais eficientes para contornar a presença de doenças do que propriamente dito dose de nutriente. Outro ponto bastante importante é que em solo de alta fertilidade é possível racionalizar o uso do potássio desde que eu tenha um sistema bem manejado, ou seja, um sistema que eu tenha uma boa ciclagem de nutriente, um sistema onde eu tenha um dimensionamento dos equipamentos de distribuição de fertilizante adequado, onde eu tenho uma colheitadeira que espalha corretamente a palha na área, eu tenho um sistema que já vem sendo trabalhado de uma forma adequada. Entretanto, como último ponto que eu trago para vocês, é que antes de reduzir doses de potássio, eu devo pensar em manejar o fósforo. Embora o nosso trabalho ele não tenha sido o foco principal, o fósforo, porém lembram que eu falei que o balanço de fósforo das nossas lavouras ele está maior ou mais positivo do que o balanço de potássio. Então veja que nesse caso eu posso manejar o fósforo de uma forma mais racional do que propriamente reduzir doses de potássio. Claro que essa diferença entre a dose de fósforo adicionada e a dose de fósforo exportada pela cultura não quer dizer que todo esse fósforo esteja disponível para a planta. Parte dele será absorvido no solo, parte dele será perdido via escoamento superficial na forma particulada, e parte dele estará na microbiota do solo na forma orgânica, com o potencial de estar disponível para as culturas. Então, com isso, pessoal, eu deixo essa mensagem para vocês que num ano onde nós temos valores elevados para fertilizante, é possível remanejar ou utilizar de forma racional esses fertilizantes desde que você já tenha um sistema que permita isso. Então, a redução de fertilizantes ela vai ser muito dependente do sistema de cada produtor. Se você tem um sistema que já vem de anos com essa relação estreita entre aporte de nutriente e exportação, é preciso ter maior cuidado na hora de decidir em reduzir as doses de fertilizantes utilizadas. Certo, pessoal? Com isso eu finalizo a apresentação desse protocolo que foi demonstrado no nosso dia de campo. Eu me coloco à disposição para possíveis dúvidas ou questionamentos que surgirem e, de modo geral, a agrodinâmica ela está aberta ao público, A gente convida vocês a virem nos visitar
a virem visitar as nossas estações e ver também os outros protocolos que nós temos instalado no campo. Bom pessoal, esse vídeo, como eu falei para vocês no início, ele está inserido num conjunto de vídeos que serão realizados e divulgados para a demonstração dos resultados dos nossos protocolos do dia de campo. Então, na sequência, vão ser divulgados vídeos referentes aos programas de fungicida visando o controle de ferrugem, cercóspora, mancha-alvo e também a nossa vitrine de 110 cultivares de soja com interação a 5 programas de fungicida. Então eu convido vocês a assistirem todos esses vídeos e novamente estamos abertos a questionamentos, a interação com os produtores, técnicos e profissionais da área. Obrigado a todos.